Você é médium do Exu Tranca-Rua das Almas? Os médiuns de Exu Tranca-Rua das Almas costumam ser figuras marcantes, intensas, muitas vezes com histórias de superação e experiências profundas com o mundo espiritual. Tranca-Rua das Almas é uma entidade forte, firme e guardiã das encruzilhadas entre mundos, especialmente as que separam os vivos dos mortos. Por isso, seus médiuns carregam traços únicos, tanto em personalidade quanto em missão espiritual. Agora vamos falar das principais características dos médiuns de Tranca-Rua das Almas. Veja se você se identifica com alguma delas. Intensidade espiritual e mediunidade profunda. Os médiuns de Tranca-Rua das Almas geralmente possuem uma mediunidade intensa desde cedo. São pessoas que sentem presenças, têm sonhos premonitórios, visões e pressentimentos com naturalidade. Muitos deles passam por experiências espirituais impactantes antes de se desenvolverem, como encontros com a morte, doenças graves ou vivências no limiar entre a vida e a morte. Essa conexão com o limiar da existência os torna excelentes canais para Exu Tranca-Rua, que é guardião das passagens, dos portais e dos caminhos espirituais mais densos. Postura firme e olhar penetrante. Esses médiuns costumam ter uma postura naturalmente firme. Mesmo sem querer, impõem respeito. O olhar é forte, direto, às vezes desconcertante. Não porque são ameaçadores, mas porque transmitem a força do Exu que os guia. Muitas vezes, mesmo em silêncio, parecem saber o que está escondido nas intenções das pessoas. Tranca-Rua das Almas atua nas encruzilhadas do destino. Seus médiuns têm a mesma habilidade: enxergar o que está oculto, compreender os caminhos que outros não conseguem ver e, muitas vezes, guiar as pessoas nos momentos mais difíceis. Histórico de dores e superações. É comum que esses médiuns tenham vivido histórias de dor, abandono, violência, perdas profundas ou vícios. Muitos foram resgatados por Exu Tranca-Rua quando estavam no fundo do poço. E justamente por isso, tornam-se ferramentas poderosas de ajuda para os outros, pois falam com propriedade sobre reconstrução e transformação. Essas experiências fazem parte da lapidação espiritual que os torna aptos a caminhar com uma entidade que lida com as sombras sem ser engolido por elas. Trabalho espiritual sério e sem rodeios. Médiuns de Tranca-Rua das Almas não toleram hipocrisia espiritual. São diretos, objetivos e não têm paciência com jogos de vaidade dentro dos terreiros. Costumam ser grandes defensores da ética na espiritualidade, mesmo que às vezes seus modos pareçam duros. Quando incorporados, seus Exus são cortantes, certeiros e falam verdades que nem todos querem ouvir. São chamados para resolver situações pesadas, quebra de demandas, proteção contra feitiços e abertura de caminhos fechados. Liderança natural e presença em rituais pesados. Muitos desses médiuns se tornam ogãs, pais, mães de santo ou líderes espirituais. Isso acontece porque Exu Tranca-Rua das Almas dá a eles o magnetismo necessário para assumir responsabilidades. Em giras, rituais noturnos, trabalhos de cura espiritual ou descarrego. Esses médiuns se destacam por manterem o equilíbrio, mesmo quando tudo ao redor parece tenso. Eles são os primeiros a entrar em um cemitério sem medo, a encarar trabalhos pesados com firmeza e a proteger os mais sensíveis dentro do terreiro. Profundo respeito pelos mortos e pelo mistério. Tranca-Rua das Almas é ligado às almas e ao cemitério. Portanto, seus médiuns desenvolvem um profundo respeito pelos mortos. Muitos têm facilidade para lidar com espíritos sofredores, almas perdidas ou obsessores. Em vez de julgarem, acolhem. Sabem que a dor não termina com a morte e que muitos espíritos precisam de luz e palavra firme. Alguns desenvolvem habilidades de psicopompia, guiar espíritos ao seu destino, ou têm missão de rezar por almas, fazer oferendas ou cultos para que encontrem paz.
Proteção e combate a injustiças. Médiuns de Tranca-Rua das Almas são protetores natos. Se envolvem para defender os injustiçados, os perseguidos e os fracos. Exu Tranca-Rua não tolera covardia, e seus médiuns também não. Mesmo calados, estão sempre atentos ao que acontece ao seu redor. Muitas vezes são os primeiros a agir quando sentem que algo está errado, dentro ou fora do terreiro. Carisma misterioso. Apesar de parecerem sérios ou reservados à primeira vista, esses médiuns têm um carisma magnético. São pessoas que, quando falam, todos param para ouvir. Possuem um tipo de sabedoria que não vem só dos livros, mas da vivência, da dor, da rua, da lida com o invisível. E isso cativa e desperta respeito. Muitos desses médiuns sentem mais força à noite. A lua, o silêncio da madrugada, a energia do cemitério ou da encruzilhada noturna os recarregam. Há algo místico na forma como se conectam com as forças da natureza, principalmente com o fogo, o ferro, a terra e o vento. São médiuns que entendem que Exu não é trevas, mas a luz que caminha dentro dela. Por fim, ser médium de Tranca-Rua das Almas não é escolha, é chamado. Quando chega a hora, a entidade se apresenta e não aceita recusa. Muitos resistem no começo, mas descobrem que negar esse caminho só traz tormento. Quando aceitam, transformam suas vidas e se tornam canais de cura, justiça e libertação para muitas almas. E você se identificou com alguma dessas características? Deixe aqui nos comentários.